Olá pessoal, boa noite a todos e a todas. Boa noite pessoal. Só tô tentando colocar. Acho que foi. Boa noite pessoal. Então, mais uma vez sejam bem-vindos. Ei, Gi, tudo bem? Boa noite. Olá, boa noite, tudo bem? Tudo ótimo. Então tá bom. Então vamos começar. Pessoal, boa Em noite a todos ponto, e a hein? todas. Em ponto. Em ponto. Pontualmente, Em ponto. exatamente, a boa prática. Pessoal, a nossa live de hoje é sobre impactos ambientais e emergência de viroses. E nós temos hoje uma convidada espetacular, que é Giliane Trindade, que ela é virologista e professora do Departamento de Microbiologia da UFMG. Gi, seja bem-vinda a essa live. Obrigada, querida, um prazer estar aqui, fico super feliz com o convite. E de poder falar um pouco desse tema que a gente gosta tanto, né? Tanto, tanto. Então, Gi, antes da gente começar a live, eu estava lendo algumas coisas e eu li um documento da plataforma intergovernamental, né, sobre biodiversidade e serviços ecossistêmicos, e lá fala que aproximadamente 30% de todos os eventos de doenças infecciosas emergentes desde 1960, e isso inclui surtos, epidemias, pandemias, estão relacionados com o uso indevido da terra, urbanização e agricultura. Então, para a gente começar a falar dessa emergência de viroses, eu queria que você explicasse para a gente o que são doenças emergentes. Tá. Então vamos lá, né? Como é que a gente define, como é que a gente identifica uma doença infecciosa emergente? Ela vai ser aquela que pode simplesmente aparecer pela primeira vez na população, então emergir de fato na população humana, que eu acho que a gente vai trazer uma visão antropocêntrica, né, para essa nossa live. Como, por exemplo, a Covid-19, né? Então, o SARS-CoV-2, ele é um vírus emergente na população humana, nunca havia circulado antes. Então, você tem ali um aumento, né, explosivo daquele número de casos. Nem sempre vai ser assim, mas você vai ter, então, a introdução daquele patógeno na população humana. Uma outra definição pode ser o seguinte: você tem um patógeno. Esse Uhum. patógeno já havia sido identificado, ele já foi descrito, ele tem uma doença que havia sido descrita, né, caracterizada, e de repente esse patógeno ele passa a incidir em novas populações, né, para além daquelas que ele antes havia sido descrito, em áreas geográficas diferentes, então ele vai expandindo essa região geográfica de distribuição. Então, um exemplo, o vírus que causa a Zika, né? O Zika vírus. É um vírus que foi descrito em meados do século passado, na África, identificado na África, e que, de repente, né, passou a se expandir para outras áreas geográficas no planeta. Aqui nas Américas, por exemplo, é um vírus emergente, né? Causou uma doença emergente, tá? Então, Uhum. esses são conceitos, né, associados com patógenos emergentes que a gente usa para descrever, né? Então, são patógenos que emergiram recentemente ou até nos últimos 20 anos na população de interesse, aí no nosso caso, que a gente vai tratar aqui hoje, na população humana. Gi, você deu o exemplo do SARS-CoV-2, né, do vírus da Covid-19. Então, qual que é a relação dessa vida silvestre com o surgimento dessas doenças infecciosas emergentes? Tá, então vamos falar sobre um dado que a gente já conhece desde 2008, a gente tem trabalhado muito em cima desse dado, esse dado trouxe
muitos desdobramentos para quem é da área, né? Então, o que a gente sabe hoje, Lucas, é que 60% desses eventos de doenças emergentes que foram mapeados desde a década de 40, lá no século passado, eles são eventos causados por patógenos zoonóticos. Então, ou seja, por organismos que circulam ali na vida animal, né? Que infectam outros animais, que têm seus nichos na vida animal, seja na vida animal doméstica ou na vida animal silvestre. Aí o dado que eu considero bem alarmante e que é para a gente ficar atento e que, né, serve de plataforma para a gente poder pensar nos vários desdobramentos que esse dado nos traz. Que desses 60% de patógenos zoonóticos, 70% vem da vida silvestre, né? Então, desses patógenos emergentes, vírus, bactérias, fungos, protozoários, a gente tem que 60% deles, né, vieram para a população humana a partir do contato com a vida animal, e desses 60%, 70% é da vida animal silvestre. Então, isso aponta para a gente para uma direção de muita interseção, né, com essa vida animal e de muita interseção com a vida animal silvestre também. E a gente pode, então, correlacionar de fato, né, essas ações humanas, da população humana, dessas mudanças climáticas, desses impactos como um todo, né, desmatamento, destruição ali das florestas, com essas doenças infecciosas emergentes, né? Pode, olha só, eu gosto de, nas minhas aulas, né, eu começo a contar uma história desde da evolução da humanidade, né? Então a gente vou contar essa historinha aqui, como se eu estivesse dando aula lá para os meus queridos lá na UFMG. Então a gente vai imaginar assim, ó, pensa a gente como caçador-coletor, nômade, né? Nós vivíamos aí migrando pelo planeta. É claro que a gente encontrava vírus, né? A gente tinha contato com a megafauna, então a gente era infectado por esses vírus. Nós tínhamos vírus que persistiam no nosso organismo, mas a gente era incapaz de sustentar essas infecções virais de caráter de padrão agudo, né? Que são essas que se resolvem rapidamente, né? Que ou mata ou morre, né? Ou o indivíduo vai morrer pela infecção, ou o sistema imune vai dar cabo do vírus e pronto, ali acabou, o vírus está zerado naquele organismo. Aí a gente foi evoluindo, chegamos a mais ou menos entre 12 mil, 10 mil anos atrás, e a gente fez a Revolução Agrícola. Aí foi um grande ponto de virada na nossa existência. Por quê? O que a gente começou, né, a construir a partir dessa Revolução Agrícola? A gente começou a fazer os assentamentos humanos, né? A gente domesticou, então, os grãos e os animais. E aí a gente tinha, então, excedente alimentar, a gente tinha proteína, a gente tinha carboidrato, né? A gente tinha ali os grãos trabalhando para a gente e os animais. Então, a gente começou a incrementar o tamanho da nossa população, tá? Então, construir esses estabelecimentos cada vez maiores, formando vilas, depois cidades, até que a gente chega hoje, né, no século XXI, com metrópoles de milhões de indivíduos, e a gente também foi aproximando essa vida animal, foi trazendo isso para perto da gente. Então a gente começou a criar animais para consumo, para alimentação, certo? A gente começou a ter animais para companhia, né? Então assim, a gente foi construindo uma estrutura social, tá? Que faz com que a gente hoje tenha uma alta demanda energética, né? A gente precisa de alimento para poder alimentar 7 bilhões de pessoas, que provavelmente em 2045, 2050 serão 9 bilhões
de pessoas, né? Assim, a gente teve um incremento enorme dessa população, principalmente a partir da década de 30 do século passado. A gente precisou, então, expandir essa nossa fronteira agrícola e pecuária, tá? Então, a gente tem essa demanda alimentar, então a gente faz o quê? Corta floresta e constrói pasto, né? Planta o pasto. A gente corta a floresta e expande a cidade, né? Uma urbanização, né, meio caótica, muito descontrolada, principalmente nas regiões tropicais, onde irão se localizar, né, os países aí, em desenvolvimento, os países mais pobres. Então, essa urbanização também é um fator importante, é um fator chave, né, essa urbanização descontrolada. E a gente passa, então, a adentrar, né, esse ambiente silvestre, produzindo um monte de impacto que advém dessa estrutura social que a gente criou, né? Corta a floresta, planta o pasto, planta soja, faz monocultura, expande a cidade, constrói, como é que chama? As dams, as hidrelétricas, né? Enfim, a gente exerce impactos de diversas naturezas no ambiente, e óbvio que isso promove desequilíbrios, né? Desequilíbrios que levam à diminuição da biodiversidade, desequilíbrios que levam, por exemplo, a uma desorganização assim, na população de vetores de doenças, né? E o que a gente vê, então, voltando para a gente, em forma, né, de doenças emergentes, é justamente esse desequilíbrio todo que a gente produz a partir da nossa existência, né? No momento que a gente produz tanto impacto, que a gente destrói tanto, que a gente interfere tanto no equilíbrio natural lá dos ambientes, dos ecossistemas, a gente vira refém, né, da nossa própria estrutura social, e o que a gente tem, que a gente vê, né, é a emergência de vírus e outros organismos. Uhum. E com isso também, né, na vida silvestre, né, de organismos que vêm da vida silvestre, porque a gente vem cada vez mais mexendo, né, e impactando essa vida silvestre. Isso historicamente, tá, Lucas? O que a gente tem que entender é que um processo de construção, tá? Eu acho que esse processo ele foi muito intensificado desde a metade do século passado, né, para cá, em todos os sentidos. Então, por exemplo, quando a gente fala em expansão da agricultura, a gente sabe que houve um incremento assim, maciço da demanda nutricional por proteína no planeta. Então, o que que acontece? Países em desenvolvimento passam a ser produtores de proteína animal. Então, a gente vira produtor. O Brasil, por exemplo, segundo maior produtor de bovino, primeiro exportador de aves do planeta, acho que quarto exportador de suínos. A gente é maior em tudo, né? Cana-de-açúcar, maior exportador de café verde, maior exportador de feijão, maior exportador de soja. Então, principalmente, né, esses países da zona tropical, tá? Que é onde justamente se concentra a maior biodiversidade do planeta, a partir da década, acho que talvez da década de 60, a gente começa a observar um incremento tanto da produção agrícola quanto da produção pecuária. E a gente sabe, né? É só a gente olhar, ver o que está acontecendo, acompanhar o que está acontecendo aqui no Brasil hoje, que a gente sabe que nesses países, né, isso normalmente não vem associado a muito controle, né? Controle sanitário ou controle ambiental, ou das melhores políticas, né, ambientais que deveria acontecer. Então, a forma que eu vejo, né, é que a gente, assim, está trabalhando em 3 eixos, sabe? A gente continua crescendo demograficamente, né? Então, curva ascendente desde a década de 30, tá? A gente aumentou essa demanda nutricional, incrementou essa demanda por proteína.
Isso é muito grave, né? Porque a gente tá, assim, tem contingentes de milhares, né? De plantéis de animais, de todos os tipos, mamíferos, aves, tá? E no outro caminho, né? A gente destrói o que está restando aí, né, de área natural, de floresta natural, seja para expandir essa agricultura e essa pecuária, seja para expandir as cidades, né, para nos comportar, ou na manutenção mesmo de práticas que já eram muito antigas, tipo bushmeat, né, que é sem comer uma carne de caça, você entrar então numa floresta para poder caçar um animal, a gente sabe que são práticas, né, que são de risco para você ter contato com patógenos zoonóticos, inúmeros vírus, a gente sabe que saltou para a população humana, o que faz saltos, né, recorrentes a partir dessa prática. A gente não precisa nem de ir muito longe assim para essa caça. A gente sabe que no interior de Minas eles matam gado ali e come e pega umas Menino, verminoses, né? não, tem isso, e tem dos próprios animais silvestres, né? Eu venho do interior de um pai caçador, e na minha casa era comum ter um monte de tinha tatu, capivara, né? Quando meu pai era jovem, Tatu. né? Assim, paca, então assim, eram práticas comuns, né? Então isso continua acontecendo. Um outro ponto interessante que ocorre muito na Ásia também, né? Essas fazendas de criação de animais exóticos, né? Então você coloca ali misturado um monte de animal exótico. Aqui no Brasil a gente tem, né? Algumas até servem de pontos turísticos e tal. Mas às vezes você tem a fazenda para criação de animal para abate mesmo, né? Para abastecer o que eles chamam de meat markets, né? Que são esses mercados de carne, onde você vê ali a manipulação de tudo quanto é tipo de bicho, de animal doméstico, de animal silvestre, de caça, de animal criado em fazenda. Né? Então, assim, é essa nossa interação. A gente foi ampliando essa interação aí com essa interface animal, e isso tem consequência, né? E ao mesmo tempo a gente foi expandindo em número e vivendo em áreas absolutamente desorganizadas, né? Do ponto de vista urbano, sem saneamento, sem acesso à água potável, né? Então a gente sabe que todos esses são fatores que são relacionados à emergência de doenças. Sim, nem só com emergência de doenças, né? A gente aproxima desses animais silvestres e as pessoas acham estranho isso. Nós temos um exemplo aqui no Buritis, em Belo Horizonte, de uma aranha que chegou num apartamento lá. Lá é uma área de expansão. Eu vi, né? Isso. Parece que está tendo um ataque de parece que é aranhas, coisa de outro mundo. né? Parece que é coisa de outro mundo. Mas é uma aranha que está naquela região e a construção, aliada ao entulho, aproxima ela. As pessoas acham que é coisa de outro mundo. Não percebe a nossa ação. Isso. A aranha já estava ali, né? Assim, restou um pouquinho o Buritis. Para quem é de Belo Horizonte conhece, né? Talvez quem não é daqui que estiver nos assistindo, é uma área que é de uma urbanização recente, aí de uns 30 anos para cá, principalmente, né? Eu não sei se você sabe, mas o Buritis é o bairro da América Latina que mais cresce. Né? Assim, a expansão do Buritis foi assim, das galáxias, né? E ali restou um parque, né? Tem uma mata, tem aquela, né? Ali vai dar com a área da Copasa, ali atrás nos olhos d'água, né? Então tem um contínuo ali, mas do outro lado é uma área que está sofrendo, né? Sofreu uma urbanização gigantesca, assim, muito rápida, uma explosão demográfica, né? De prédios e muito acelerada, né? Então não me assusta, né? Ver fenômenos como esse, as aranhas invadindo, né? Isso, assim, a gente é que chega, né? A gente invade, nós é que invadimos a área esse que espaço, antes era né? natural, né?
Uhum. De só falar com o pessoal, perguntaram assim se vai ficar gravada essa live. Ela fica gravada no perfil da MicroFMG. E aproveitando, eu peço para quem está assistindo a gente, 136 mil pessoas para acompanhar a gente no perfil da MicroFMG. Você pensou, ia quebrar o Instagram. Quebrar o Instagram. Ia ser maior que a Juliette. Deixa eu falar aqui, falando desses impactos ainda, eu queria saber o papel do vírus nesse contexto, né? E por que os vírus são destaques como patógenos? Então, os vírus são maravilhosos, né, Lucas? Eu acho que, assim, eu costumo brincar e falar que é claro que a gente vê tanta tristeza e tanto sofrimento e tanto impacto de várias naturezas que vieram junto com essa pandemia, mas para quem trabalha com o tema, é tudo isso que a gente vê, que é aquilo que a gente dava em teoria, em sala de aula, e poder assistir isso tudo ao vivo e a cores é maravilhoso, né? Então, assim, eles são absolutamente maravilhosos, né? Indomáveis e aparecem assim nesses eventos explosivos. Os vírus gigantes são mais maravilhosos. Só para o Os Jonathan vírus ficar gigantes orgulhoso. são maravilhosos, eu concordo com você. E eles são tão maravilhosos que eles vão dizer pra gente, né, sobre nossa própria história evolutiva e outras histórias aí que o Jonatas vai desvendar pra gente. Bom, mas aí voltando, assim, os vírus, a gente já sabe, né, que eles são organismos extremamente abundantes e diversos, né? E que são parasitas intracelulares obrigatórios que a gente imagina, assim, o que a gente sempre postulou em aula é que para cada espécie viva do planeta, ela vai ter pelo menos um vírus parasitando, né? Então, eles são ubíquos, eles estão distribuídos. Onde houver vida, a gente sabe que vai haver vírus, pelo menos é o que a ciência mostra até agora, né? E aí, o que acontece com esses vírus, né? Que eles têm uma plasticidade genética absolutamente fantástica, né? E é essa plasticidade genética que faz com que esses vírus, eles consigam fazer o que a gente chama de salto de espécie, especialmente os vírus RNA, como é o SARS-CoV-2, né, esse novo coronavírus e um monte aí de outros vírus emergentes que a gente pode usar aqui para ilustrar, né, HIV, ebola, febre amarela, zika, chikungunya, né, então esses vírus, eles têm uma capacidade, né, de evoluir muito rápido e mudam muito rápido, e com isso eles adquirem a capacidade de saltar de espécies, né? E foi isso que aconteceu nessa pandemia, né? Em algum momento ali na China, numa população de vírus ali que infectava muito provavelmente quirópteros, um vírus, né, mudou e adquiriu a capacidade de ser reconhecido por uma célula humana, né? E aí o que teve que acontecer? Um encontro, né, do homem, de um ser humano, um paciente zero, com esse vírus, né, que a gente ainda não sabe como que isso se deu. Mas voltando, né, nos vírus como agentes de doenças infecciosas, eu acho que é isso, assim, eles têm essa capacidade, essa plasticidade genética, então isso facilita com que eles saltem de espécies, e eles se multiplicam, né, no seu ciclo natural de vida, né, a gente pode falar assim, né, eles se multiplicam muitas vezes em caráteres explosivos, né, eles têm ciclos de gerações curtos, eles produzem centenas de partículas que são excretadas, né, que estão prontas ali para poder invadir, né, infectar outras células e outros hospedeiros. Então, eu acho que é isso que faz com que eles sejam tão especiais, né? Eles são abundantes na população animal, a gente está falando aqui de emergência de patógenos zoonóticos, né?
Eles são geneticamente variáveis, né, adaptáveis, capazes de fazer esses saltos de espécie, que é o que permite, né, a introdução de um vírus numa nova população. E eles se multiplicam rapidamente e produzindo aí, né, milhares de descendentes nas suas progênies. Então, eu acho que esses fatores contribuem, né, para a gente enxergar aí esses eventos de doenças infecciosas, pelo menos os mais recentes, né, todos associados com vírus. Nesse sentido, assim, de como surgiu o novo coronavírus, você pode explicar para a gente o que seria esse salto? O que seria esse salto? O que é o salto, né? Você imagina assim, você tem ali uma população animal, e essa população animal tem os vírus que naturalmente infectam essa população animal. E eles estão lá, numa determinada região geográfica, vivendo tranquilamente, né? E, de repente, e os vírus, né, eles se multiplicam ali naqueles hospedeiros e eles estão gerando ali as suas populações repletas de mutantes, né, que é isso que confere a plasticidade genética. Então, cada vez que as polimerases virais vão replicar um genoma viral, a gente sabe que mutações estarão presentes, algumas, né, a gente nunca vai ver, serão deletérias, né, mas outras, por exemplo, vão fazer com que esse vírus adquira a capacidade de infectar um novo hospedeiro, né? E aí ele é capaz de fazer esse salto, ou seja, ele é capaz de, a partir de uma fonte animal, né, infectar uma nova população de hospedeiros, no caso aqui, o ser humano. Tem que ter algum evento, Lucas, que favoreça a introdução do vírus nessa nova população. Porque o que a gente tem que imaginar é o seguinte, a evolução dele está acontecendo ali tranquilamente, separado da nossa existência. Né? Ele está lá, que para ele só interessa ser transmitido e se multiplicar, né? E ser transmitido entre os hospedeiros. E à medida que isso vai acontecendo, ele vai mutando e tal, e adquire essa capacidade de se adaptar a um novo hospedeiro, tá? De fazer esse salto de espécies. O que precisa haver é algum fator que favoreça a introdução desse vírus que já estaria ali geneticamente apto, né, a infectar o ser humano, a introdução na população humana. E a partir dessa introdução, né, para ele se fixar ali naquela população, para a gente ter um evento de emergência que se estabeleça como esse que a gente está vendo agora, que talvez seja a maior dimensão, porque é uma pandemia, né? Esse vírus tem que ter a sua transmissibilidade nessa nova população assegurada, né? Então, ele normalmente, né, o que vai ser selecionado ali né, para a gente ver um evento como, né, dessas proporções? Vírus que tenham vias de transmissão muito favoráveis, muito boas, né? Como é o caso desse novo coronavírus, né? Transmitido por contato com secreções respiratórias, é uma das vias mais eficientes que a gente tem. Tá? E essa mudança, é importante falar que essa mudança que acontece com o vírus é uma mudança aleatória, né, Gi? Poderia até acontecer. Aleatória e natural, faz parte do processo de evolução dele, é aquilo que eu falei. Eles estão lá bonitinhos, quietinhos na natureza, o vírus e seus hospedeiros, tá certo? E ali ele está infectando, mudando, e é um processo absolutamente normal, né? E natural. E aí o que aconteceu? Aconteceu que numa dessas replicações, né, um vírus que infectava o morcego adquiriu a capacidade de infectar o ser humano. Então, essa é a hipótese, né? No caso do vírus, né, do SARS-CoV-2, é a hipótese que a gente trabalha, né? Como sendo
a mais provável. Mas naturalmente, tá, gente? Né? Assim, É o que aconteceu naturalmente. com esse coronavírus, pode acontecer com outros grupos virais, por exemplo, né? E é o que acontece, assim, a gente vê exemplos recentes. Por exemplo, a gente teve, né, surtos de ebola na África, é a mesma coisa. O ebola tá lá, bonitinho, provavelmente nas suas populações de morcegos. Ele é capaz que são reservatórios, né? Que são os potenciais reservatórios desses filovírus. O ebola é capaz de infectar outras espécies de mamíferos. Então, lá naquela dinâmica ecológica natural, silvestre, você tem ali um ciclo equilibrado. Aí o que acontece? O homem invade o ambiente silvestre, né? Aquele vírus, ele tem a capacidade de infectar o ser humano, tá? Então, assim, ele salta para a população humana. Para nossa sorte, não é um vírus que tem uma transmissão tão maravilhosa quanto a desse novo coronavírus, então os surtos e as epidemias até o momento conseguiram ser contidas, né? Com maior ou menor esforço, mas conseguiram ser contidas e nunca vieram a ser pandemias, né? Ou causar impactos da proporção que esse novo coronavírus causou agora para a humanidade como um todo. Né? Uhum. Mas faz parte do processo natural. Ele está ali replicando. E durante, né, a replicação dos seus genomas, a produção da sua progênie, mutações são geradas de maneira aleatória, é um processo natural. E aí dá ruim, né? De vez em quando, porque aí de repente um ali aparece que é capaz de infectar o ser humano e fazer esse salto de espécies, né? Sensacional. Cruzar essa barreira, eu acho que é isso que talvez os espectadores, né, precisem entender. Existe a barreira de espécie e esses vírus, eles são capazes de cruzar essa barreira de espécie à medida que eles vão ter ali um ligante viral na sua superfície, que vai ser reconhecido por uma célula humana, nesse caso, né, e que ele vai ter a sua demanda genética atendida pela bioquímica de uma célula humana que ele foi infectar. E aí pronto, né? Se ele garantir a sua transmissibilidade, ele faz um salto e um spillover, né? Uma amplificação que é o que aconteceu, aí, né? na população, exatamente. Que é o que aconteceu com o SARS-CoV-2. Pessoal, só lembrando aqui que quem tiver alguma questão pode enviar no balãozinho que nós temos aí. Em vez de ser desses comentários, tem um balãozinho para enviar as perguntas. Algumas pessoas já estão enviando e depois eu vou ler essas perguntas. Enquanto isso, eu estou acompanhando aqui muita gente falando que a Gia é maravilhosa, que a live está excelente. E tem gente falando de vacina também. No próximo momento, a gente tenta falar de vacina. De vacina, acho que já teve umas 2 vezes aqui, né? Ou mais de vacina. E só lembrando também, para acompanhar a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, que é MicroFMG. Nós temos o podcast, que é Microbios Podcast também, que nós estamos no Instagram e no Twitter. Agora vamos continuar de... Menos chique. Pessoal, pode continuar enviando, eu vou ler assim que a gente tiver um tempinho. Nesse balãozinho tem com um pontinho. Vamos lá. Gi, como que a ciência ela consegue traçar a evolução de um vírus e entender como ele surgiu? Por exemplo, o SARS-CoV-2. Então, o que foi feito, né, no caso do SARS-CoV-2? Lá em 2019 ainda, quando a China deu o alerta dos casos de pneumonia atípica, né, eles rapidamente conseguiram identificar que era um coronavírus. E aí o que eles fizeram? Eles sequenciaram o genoma desse vírus, né? Então eles decodificaram o código genético desse vírus, que é a sequência lá de bases, né? A, T, C, G. E o que foi feito? A gente foi comparar essa sequência, né, genética, esse genoma, com as sequências que estavam depositadas em bancos de dados. Então, eu não sei aqui, né, de onde são os espectadores, se as pessoas entendem isso, mas então a gente tem bancos, pessoal,
em que a gente, não é o mundo inteiro, tá? São bancos para depósito de sequências de todos os organismos, né, que a gente trabalhar no planeta e que a gente quiser fazer o sequenciamento do seu genoma, a gente vai depositar nesses bancos, que são bancos públicos, né, que a gente tem acesso, tá, a essas sequências. Então, o que é feito normalmente? Quando você sequencia, né, de posse desse genoma, você vai comparar, né? Você vai comparar para ver, olha, será que eu consigo saber que vírus é esse? Tem esse vírus já descrito no planeta? Com que esse vírus se parece mais? E foi isso que foi feito, né, Lucas? Então, eles, a partir desses estudos genéticos e comparando os genomas, eles viram, então, que o SARS-CoV-2 era muito semelhante com coronavírus que já haviam sido detectados em morcegos. Morcegos são grandes hospedeiros de coronavírus, de uma maneira geral, isso também já era sabido, né? E aí eles conseguiram até chegar em um grupo de morcegos que eles chamam de morcegos nariz de ferradura, né? Acho que a gente não tem as espécies desse gênero aqui no Brasil. Eu não sei se eles são exclusivamente asiáticos, né? Assim, do velho mundo, mas eu acho que aqui no Brasil não são morcegos neotropicais. E aí, o que eles fizeram foi comparar essas sequências e eles viram que a sequência mais parecida com o genoma do SARS-CoV-2 que eles haviam sequenciado era a sequência de genomas de coronavírus que foram obtidas a partir, né, de morcegos desse grupo aí, né, dessas espécies que são chamadas de morcegos Rhinolophus, eu acho. O gênero é Rhinolophus, morcegos nariz de ferradura. Né? Então já existiam, inclusive, inúmeras sequências depositadas que haviam sido obtidas de morcegos capturados na própria China. Né? Eu não sei se o pessoal sabe, mas depois da emergência do SARS, né? do SARS-CoV-1, lá em 2002, 2003, a gente teve um incremento muito grande da pesquisa de coronavírus e dentre os estudos que foram feitos, a gente teve estudos relacionados à prospecção de coronavírus na vida silvestre, lá na China e em outros lugares do mundo. Né? Então, a partir desses estudos de prospecção, é que essas sequências foram obtidas e depositadas, né? E começaram a ser depositadas, salvo engano, acho que a partir de 2005, né? E até recentemente, diferentes grupos de pesquisadores já vinham trabalhando com a prospecção de coronavírus em quirópteros, né? Lá na China e em outros lugares do planeta, Europa, México, Malásia. E os coronavírus, eles têm alguma característica que facilita essa emergência? Uma característica? Não, eu acho que eles são... Bom, eles são vírus de RNA, então se a gente voltar na pergunta anterior, né, eles têm ali essa plasticidade genética assegurada, tá? Então, essa capacidade, né, de se adaptar a outros hospedeiros. A gente tem uma gama enorme, por exemplo, de mamíferos que são infectados por coronavírus, né? Então, a gente já sabe que eles são vírus que naturalmente infectam mamíferos. Então, eles são capazes, né, de infectar diferentes espécies hospedeiras. E parece que eles são bem prevalentes nos morcegos, sabe, Lucas? Os morcegos são bons hospedeiros de vírus zoonóticos, né? E por alguma razão, os coronavírus, eles são bem prevalentes nas populações de morcegos. Né? Então, isso também já era sabido. Então, eu acho que, assim, né, a gente tem várias características dos morcegos que os fazem bons hospedeiros de vírus zoonóticos, né? Então,
Esse é um ponto. Coronavírus são muito prevalentes em morcego, talvez isso seja outro ponto que favoreça, né? E são vírus de RNA capazes de mudar e se adaptar o tempo todo, né? Uhum. Nós temos até a coronavirose canina, que o pessoal começou a falar dela agora também, que antes não Tem conhecia. suíno, tem bovino, tem canino, né? Tem felino. Uhum. Então, assim, eles infectam um espectro grande De mamíferos, né? de mamíferos domésticos e silvestres, né? Roedores, os quirópteros, né? Uhum. Gi, qual que é o risco, então, de novas doenças surgirem, como a do Covid-19, né? E causar esses impactos, assim? Uai, Lucas, então, eu já vi, assim, alguns colegas falando assim, e se tiver um novo evento, né, de emergência, a palavra não é se, mas se quando, né? Não se, sim quando. É, a forma que eu vejo, né, assim, a nossa estruturação como sociedade hoje, eu acho que se a gente não tomar providências em dois campos distintos, né, eu acho que, assim, as nossas chances são grandes, né, de ver novas pandemias emergindo, porque os vírus estão lá, né, eles já Uhum. estão naturalmente infectando as espécies animais. Se a gente continuar, né, imprimindo sobre essas espécies e no hábitat dessas espécies, todos os impactos que a gente imprime da forma como a gente imprime hoje, eu acho que a gente não tem como escapar de novos eventos de emergências virais. Se serão epidêmicos ou pandêmicos, aí só a história vai poder dizer, né? Mas se a gente não atentar e não começar a construir políticas que possam minimizar um pouco esses impactos, a gente vai continuar na mão aí dos nossos próprios impactos, né? Nós somos os nossos piores inimigos. E, por outro lado, né, pensando que esses eventos, eles são absolutamente possíveis, a gente precisa investir muito, assim, e para ontem, na ciência. E aí eu destacaria algumas áreas estratégicas, né? Então, uma delas é a prospecção de vírus, né, e de outros patógenos, nesses grupos taxonômicos, né, que são muito implicados na transmissão de patógenos zoonóticos, de vírus zoonóticos para as populações humanas, que são os primatas, os roedores e os quirópteros. Né? Então, assim, conhecer quem habita esses organismos e nas regiões, né, onde esses animais estão presentes e naquelas regiões de interseção ali com a população humana, de forte interseção e de forte impacto. Essas regiões de risco, elas já são mapeadas, né? A ciência já conhece essas áreas de risco, a ciência já conhece os grupos que são mais implicados nessa transmissão zoonótica. Então, prospectar vírus, né? Investir, por exemplo, a partir do momento que a gente começa, então, a detectar esses vírus, quem são esses grupos de vírus? Vamos estudar esses vírus, a gente sempre tem modelos que a gente pode fazer em laboratório, né? Sejam os vírus primos, os modelos animais, né? Então, vamos ver, né, patogênese, vamos investir no teste de antivirais, vamos pensar no desenvolvimento de vacinas. As pessoas estão sempre me perguntando, nossa, mas essas vacinas foram desenvolvidas muito rápido. Claro que elas foram desenvolvidas muito rápido. Primeiro, que já existia uma ciência em andamento, né, para o desenvolvimento de vacinas para coronavírus, né? E segundo, que teve um esforço mundial financeiro totalmente direcionado para o desenvolvimento dessas vacinas, né? Mas antes disso havia o quê? Havia o conhecimento, né? Um outro exemplo que eu posso dar para ilustrar a importância desse conhecimento é
o manejo clínico e epidemiológico. Por que que vários países asiáticos se saíram tão bem nesse manejo? Porque eles já tinham sofrido antes com a epidemia do SARS, né? Então, eles já tinham desenvolvido os protocolos, eles já tinham aquilo ali em mente, né? Eles já tinham tido um projeto piloto, vamos dizer assim, né? Então, eles já sabiam como manejar. Então, eles se deram muito bem, né? Muito melhor do que Europa e do que a gente, então, nem se fala. Então, investir na ciência, né? Assim, então, vamos desenvolver aí a ciência para teste de vacina, drogas antivirais, modelos animais, ferramentas computacionais para modelos de predição, ferramentas de bioinformática para a gente conseguir traçar essas origens evolutivas, né? Então, assim, eu acho que é investir na ciência, né? E em várias direções distintas. E como sociedade, repensar essa nossa interseção aí com essa vida animal, né? A forma como a gente está conduzindo, a forma como a gente se estrutura, né? As nossas aglomerações, como cidades e enfim, e tudo que permeia, né? Isso, saneamento, alimentação, poluição, né? Isso tudo está relacionado. E diante dessa enorme emergência, você acha que a humanidade está preparada para eventos futuros? Olha, tem dia que eu sou uma believer, né? Então aqui, como o público é bem legal, né? Eu sempre acredito que as lições ficam, né? Então, assim, eu não acho que a gente vai passar de liso por essa pandemia, porque não tem como, né? Então, assim, eu acho que a gente vai aprender alguma coisa e eu acho que a gente vai estar mais preparado, sim, do que a gente estava antes da pandemia. Porque é isso que eu falei, o aprendizado, ele fica, né? E muitas vezes, estruturas também de resposta, de controle, que vão sendo montadas, elas podem durar, né? Para sempre ou por muito tempo. Então, elas podem perdurar e elas podem ser aproveitadas para eventos futuros, né? Então, assim, eu não sei te dizer o quão preparado nós estaremos, mas eu acredito que nós estaremos muito mais preparados do que nós estávamos antes da emergência dessa pandemia. E a gente pode fazer um recorte, infelizmente, né, Gi, de como os outros países encaram a pandemia e como que o Brasil encara a pandemia. E quando a gente faz esse recorte aqui, é uma pena pensar nesse recorte, né? A gente se deu muito mal, né, Lucas? Aqui a verdade foi essa, né? Assim, aqui a gente teve que lutar com um vírus e com um governo negacionista. Eu acho que esse foi o ponto. Porque se fosse só o vírus, a gente estaria bem melhor, porque a ciência estava aí, a ciência trabalhou bravamente, né? Então, assim, o conhecimento chegava, a gente vive num mundo globalizado, né? Aliás, eu não falei da globalização, né? Ela é outro fator, outro driver que contribui para essa emergência, porque a gente está conectado aí, né, em todos os lugares do mundo. É como se a gente fosse hoje, né, uma única conexão, né, um contínuo de seres humanos, né? Então, se a ciência estava aí, a gente, como país, tinha acesso, né? Nós temos cientistas incríveis que são capazes de fazer tudo que os outros cientistas internacionais fazem, né? Desenvolver vacina, diagnóstico, modelo de patogênese, procurar vírus na vida silvestre, tudo isso a gente tem aqui. Mas a gente teve que lutar com o fogo amigo, né? Que seria um fogo amigo, né? Que era um governo negacionista que lutou contra, né? Que fez gol contra desde o dia 1. O né? problema Então... o problema é que não era, né, Gi? O problema é que não era um governo negacionista, um governo negacionista. O problema é que né? Ainda tá aí, né? E assim, bom, a gente ainda vive numa democracia, não sei como que isso tudo vai terminar, mas ainda bem que a gente vive numa democracia, a gente tem que ter isso em mente, né? Mesmo mesmo sendo idiotas, né, e tendo um governo negacionista. Então, eu acho que é isso.
né? É, Então, se a gente não tivesse tido esse fogo amigo, nós estaríamos muito melhor. A gente sabe disso, né, Lucas? A gente que Uhum. é da área, a gente sabe disso. Se tiver médico, enfermeiro aqui, assim, o pessoal que está na linha de frente, sabe? Que rala muito nos hospitais, também sabem disso. A gente estaria muito melhor, mas a gente teve que lidar com outro tipo de inimigo, né? Uhum. E aí talvez para esse inimigo a gente não tivesse mesmo preparado, né? Porque afinal de contas a gente já não encontrava com nada desse tipo já há muitos anos, né? Muitos A anos. gente vinha de outras vibes, né? De outra coisa, né? Assim, já pensou se a gente tivesse um governo progressista, né? Qualificado, aliado com a ciência, Paciência. a gente teria se dado bem melhor, né? Como outros países se deram, inclusive países até tecnologicamente, cientificamente, economicamente mais desfavorecidos do que a gente, né? A gente viu isso, a gente ficou lá na Berlinda, sendo que a gente tem estruturas incríveis que Uhum. poderiam ter garantido outro tipo de manejo dessa pandemia aqui no Brasil, né? Mas eu vejo uma vida melhor no futuro. E vamos para a pergunta que tem aqui, que eu achei bem legal, Gi, que é o seguinte: qual a chance de surgir o SARS-CoV-3? Uai, a chance é total, né? Eu acabei de falar que a gente tem muitas espécies de coronavírus, né? Aí em várias espécies animais, tá? Então a chance que a gente tem de surgir o SARS-CoV-3, eu diria que ela é grande, né? Ela é bem grande. Outra que nós temos aqui é como podemos reverter esse quadro de impactos ambientais e emergências de viroses. Então, é aquilo que eu falei, né? É trabalhando na nossa estrutura. Então, assim, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa ter para ontem, né? São principalmente nesses países, gente, em desenvolvimento, que estão sendo o suporte, né, para a criação de animais domésticos que estão aí né, sustentando a demanda de proteína do planeta, que aumentou assim 260% nos últimos 50 anos, só para vocês terem uma ideia, tá? É, esses países eles precisam de ter uma regulamentação melhor. A gente precisa pensar, né, que política ambiental é política de saúde pública, porque quando a gente trabalha naquele conceito de saúde única, se a gente protege o ambiente, se a gente protege os animais no ambiente, a gente vai estar protegendo a nossa saúde, isso vai trazer implicações para a nossa saúde. Então, assim, a gente carece para ontem de, né, melhor intervenção nessas regiões do planeta onde, né, que são esses celeiros do mundo, vamos dizer assim, né? Eu não gosto muito desse termo, a verdade é essa. E que são justamente